Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Você já parou para pensar em quantas vezes no nosso dia a gente gasta energia se preocupando com coisas que não podemos controlar? O clima, a opinião dos outros, o humor do colega de trabalho, o futuro, que nunca chega exatamente como planejamos. Pois bem, os estoicos, há quase 2000 anos, já tinham uma resposta para isso. Eles chamaram essa ideia de dicotomia do controle. E esse é um dos pilares do estoicismo, que aqui vamos pincelar algumas características e entender melhor sobre esse conceito. Vamos imaginar que você está andando pela rua em um dia de chuva. Você abre o guarda-chuva, mas o vento insiste em vir contra você, virando o tecido do guarda-chuva, molhando suas pernas. Os carros que passam acabam espirrando água que está acumulada ali. Você pensa em quanto isso vai atrapalhar no seu dia. Você vê o quanto o planejamento do seu dia acabou te modificando e escorrendo pelas suas mãos. Nesse momento, você pode até se irritar, xingar, seja lá o vento, amaldiçoar a previsão do tempo, imaginar que não é um bom dia, se lamentar, mas no fundo, nada disso vai mudar o fato de que a chuva está caindo e não tem como controlar esse fato. E aí, o que nós podemos controlar? Apenas a atitude diante dessa chuva. Talvez tentar rir da situação, deixar a mente um pouco mais leve, ou acelerar o passo, se abrigar em algum lugar, ou talvez até, dependendo se não tem compromisso, decidir se molhar e aproveitar o frescor. Se tem compromisso, definir uma melhor estratégia para evitar que se molhe mais. Estoicos como Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio nos lembram que existe um limite bem claro entre o que depende de nós e o que não depende. E esse limite, curiosamente, não está lá fora, no mundo das circunstâncias, mas dentro da gente, na maneira como reagimos, pensamos e escolhemos encarar essa realidade. Sêneca, em uma das suas cartas, dizia algo parecido. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito. E muito desse desperdício, ele vem justamente de gastar energia em batalhas perdidas, em guerras contra algo que é inevitável. Deixe-me tentar trazer isso para o dia a dia, porque filosofia sem prática é como um livro fechado numa estante bonita. Enfeita, mas pouco modifica a vida das pessoas. E aqui vamos tentar ir a um ponto prático e bastante emblemático, pensando no trânsito, quando encaramos um trânsito, que é algo que costuma irritar muito os motoristas. Então você está no carro, atrasado para uma reunião importante, e de repente vem uma fila interminável de luzes vermelhas à sua frente. Nesse momento, qual que é a escolha? Você não tem como controlar os outros motoristas, o semáforo, o engarrafamento, um provável acidente mais à frente, mas pode controlar o que se passa dentro de você. Pode escutar uma boa música, usar o tempo para refletir, ou mesmo ligar para a empresa ou a pessoa que tem compromisso com você e avisar de um provável atraso. Se ao contrário a gente deixa a raiva consumir cada minuto, não só chegamos atrasados, como também chegamos exaustos. É curioso como no dia a dia gastamos uma energia enorme tentando controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Queremos que as pessoas gostem de nós, que o chefe reconheça nosso esforço, que o mundo siga um roteiro que escrevemos em silêncio nas nossas mentes. Mas como diria Epicteto, algumas coisas estão ao nosso controle, enquanto outras não. Estão sob o nosso poder a opinião, a motivação, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo que é de nossa autoria. Não estão sob nosso poder o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e, resumidamente, tudo que não é da nossa autoria. Eu poderia dizer que é como um remar num rio.
Você controla o movimento dos remos, a direção que tenta seguir, mas não controla a correnteza, nem o vento, nem as pedras que aparecem. Se decidir gastar energia brigando com a correnteza, cansa e não chega a lugar algum, mas se aprende a remar com ela, a usar o fluxo a seu favor, descobre que pode navegar muito mais longe. E talvez você questione: tá, então devo ser passivo, deixar tudo acontecer? De modo algum. O estoico não é um espectador inerte, mas um ator consciente. Ele atua no palco da vida sabendo que o script não é todo dele. É como um ator que pode escolher dar o melhor de si em sua fala, em sua presença, mas não pode controlar se a peça vai lotar, se a iluminação vai falhar ou se o público vai aplaudir. O que ele controla é o esforço e a dignidade com que desempenha o seu papel. A dicotomia do controle, portanto, não é uma filosofia de resignação. Não é, já que não depende de mim, vou cruzar os braços. Ao contrário, é um convite à ação lúcida. É colocar nossa energia no que realmente podemos mudar e soltar o peso inútil daquilo que só nos prende e nos arrasta. É como pensar num jardineiro. Ele planta a semente, rega, cuida do solo, poda quando necessário, mas ele não controla a chuva, a intensidade do sol, a velocidade do crescimento. Se ele for brigar com isso, ele enlouquece. Mas se ele cuida apenas daquilo que depende dele, o jardim inevitavelmente tem grandes chances de florescer. Um outro exemplo bem cotidiano que tem a ver com a dicotomia do controle é quando vemos sobre a ótica dos relacionamentos. Você pode amar alguém profundamente, pode oferecer cuidado, presença, carinho, mas não pode controlar se o outro vai corresponder, se vai mudar de humor ou se vai decidir seguir outro caminho. O amor estoico, nesse sentido, não é apego desesperado, mas em uma entrega consciente. É fazer o seu melhor, mas aceitar que o resultado não é só o seu. Isso, longe de esfriar o sentimento, na verdade, o torna mais autêntico, porque você deixa de amar esperando retorno e passa a amar pelo próprio ato de amar. Veja quão poderoso. Quando aceitamos essa dicotomia, nos libertamos de uma boa parte de ansiedade moderna. Ansiedade, afinal, é muitas vezes o desejo de controlar o incontrolável, criar expectativas, querer controlar sem obter grandes resultados, querer controlar o futuro, as opiniões, os acidentes. Quando percebemos que só temos poder sobre nossas escolhas, nosso caráter, nossa resposta, a vida acaba ficando mais leve. Marco Aurélio, que não era apenas um filósofo, mas o imperador de Roma, entendia isso em um nível profundo. No início das guerras, das intrigas políticas, das tragédias pessoais, ele escrevia em seu diário, que hoje conhecemos como Meditações. E uma das passagens diz: vocês têm poder sobre sua mente, mesmo quando não têm sobre os eventos externos. Compreenda essa lição e encontrará toda a força que precisa. Olha que incrível, o homem mais poderoso do mundo, que comandava exércitos, que tinha riqueza, palácios, súditos, ele admitia que não controlava o mundo externo, e o que ele controlava era apenas a sua mente. É como carregar uma mochila. Se você colocar pedras que não são suas, o humor do vizinho, a opinião alheia, o resultado da bolsa de valores, um político eleito, logo, logo você não vai aguentar o peso dessa mochila. Mas se aprende a colocar na mochila apenas o que realmente depende de você, descobre que consegue caminhar muito mais longe, com mais firmeza e com mais felicidade. A dicotomia do controle, portanto, não é uma fuga da realidade, mas uma bússola. Por fim, mais um exemplo, esse episódio acabou sendo mais exemplos do que conceitos, mas eu acredito que acaba elucidando bem em algumas áreas, como a dicotomia do controle, que é simples, mas muito difícil acabar seguindo, né? Um último exemplo seria o uso das redes sociais. Alguém posta uma foto, escreve um texto, se dedica, coloca filtro, uma borda legal, descolada, e a partir daí espera os likes, os comentários, o reconhecimento. E é aí que mora a armadilha. Você não controla a reação dos outros. Você pode controlar a qualidade da sua postagem, o cuidado com a sua mensagem, mas não pode controlar se vão curtir, compartilhar ou ignorar.
Até mesmo porque uma ótima recepção do seu conteúdo postado não necessariamente resulta em uma curtida ou comentário por parte da pessoa. A pessoa, às vezes, na pressa, não acaba fazendo esse tipo de coisa. E não quer dizer que ela quer o seu mal. Isso é só expectativa sua. E o mesmo acontece para aquele que não gostou do conteúdo postado, ou seja, quantidade e número de visualizações nada tem a dizer sobre a qualidade. Se a pessoa mede seu valor pelo que não controla, a frustração é certeira. Mas se mede por aquilo que controla, o esforço, a intenção, o trabalho bem feito, então simplesmente essa pessoa já venceu, independentemente da reação externa. Ela entendeu que o seu trabalho bem feito é o que importa. E para fechar esse episódio, a pergunta que deixo para você é: quais são as coisas que você tem carregado sem necessidade? Em quais situações você está gastando energia? Brigando com a chuva, com o trânsito, com o comportamento dos outros? Pense em algo que está tirando seu sono ou sua calma. Pergunte-se: está sob o meu controle ou não? Se não está, solte. Modifique. Saia dessa zona de sofrimento. Se está, haja com firmeza e serenidade. Corra atrás do seu objetivo. Esse pequeno exercício, repetido todos os dias, é a prática viva do estoicismo. E talvez você descubra que, paradoxalmente, quanto mais soltamos aquilo que não controlamos, mais livres nos sentimos e nos tornamos para viver de verdade e sem um sofrimento que nós criamos. A necessidade de controlar tudo e a todos é uma falta e não uma potência. E, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, acredito que vale a pena parar, respirar e perguntar: isso depende de mim ou não? Se depende, haja; se não depende, solte. Mesmo sabendo que não é fácil. As respostas a essas questões só você pode dar, e talvez nela esteja o primeiro passo para uma vida mais leve, mais serena e mais livre, assim como os estoicos pensaram. Um abraço e até o próximo episódio. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Se possível, e assim desejarem, gostaria de pedir que nos avalie com 5 estrelas no Spotify ou uma curtida no YouTube. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e fortalecer o podcast. Agradeço a todos e até mais. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.